Olá a todos, uma boa noite mais uma vez. Como prometido, às 20 horas em ponto, vamos dar início aqui com uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 15, e também eu irei comentar o capítulo de número 16. O capítulo 15, nós vamos meditar do verso 20 ao verso 27. E depois o capítulo de número 16, que vai falar sobre que Deus manda o maná, uma espécie de um pão para o povo no deserto, que vai do verso de número 1 ao verso 10. Você que está entrando, eu te convido a se desligar de tudo que passou nesse dia, de tudo aquilo que venha a atrapalhar a nossa conexão com o nosso Deus. Esquece agora a área da política, a área financeira. Eu sei que é difícil neste momento que estamos passando, mas precisamos esquecer, esvaziarmos de tudo e pedir a Deus para que venha a desvendar os nossos olhos, como o rei Davi, que foi um grande rei dentro de Israel. Em um dos seus salmos, o rei Davi disse, pedindo a Deus para que Deus viesse a desvendar aos seus olhos. A palavra desvendar do hebraico significa galenai, né? E tem um significado de desvendamento por completo. Enquanto nós ficarmos com tudo o que está passando aqui sobre o coronavírus, a área econômica do Brasil, né, e outras enfermidades, desempregos em massa que está acontecendo, essa loucura que está aí não só no Brasil, mas no mundo, se nós não desligarmos disso tudo e esvaziarmos também disso tudo e pedirmos a Deus para desvendar por completo os nossos olhos espirituais, para que possamos elevar a nossa alma ao Criador. Foi isso que Davi disse. O rei Davi disse que a sua alma estava ansiosa por Deus, ele tinha anseio, né, a alma de Davi. A nossa alma, né, ela tem que ter anseio diante do Criador. Então, eu não sei o que você está passando, qual o seu problema, você que está entrando agora nessa live ao vivo, tá? Eu não sei qual o seu problema, se é financeiro, se é conjugal, sentimental, mas eu tenho certeza, Deus ele não escolhe se a pessoa é preta, se a pessoa é branca, se a pessoa é rica, bonita, feia, o carro do ano. Isso para Deus não vale nada, né? Fomos criados na mesma forma. Quando eu falo a mesma forma, eu vou lá para o capítulo de número 2 do Gênesis, capítulo 1, 2, 3, enfim. Ali está a história completa da humanidade. Deus criou o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida e somos a imagem e semelhança do Criador, né? Esse sopro é uma centelha. Esse sopro que Deus soprou nas narinas de Adão está em mim, em você, no rico, no pobre. Só precisa ser melhorado. Muitas das vezes deixarmos de lado o ego, né? Enfim, o orgulho, ser mais humilde e buscar a presença de Deus, buscarmos a essência do Criador. Então, eu quero aqui agradecer a todos aí que já estão aí acompanhando essa live, aos membros da Igreja Assembleia de Deus, em Laranjeiras Velhas, no município da Serra, aqui no estado do Espírito Santo, a todos os obreiros, né, os irmãos, as irmãs, aos meus amigos aí que
que acompanham sempre aí no YouTube, no Facebook. Um abraço ao pastor Agrinaldo, ao presbítero Antônio, ao Anderson Miranda, presbítero Antônio e o pastor Agrinaldo foram meus alunos aí no curso teológico. Mas vamos lá, que Deus abençoe todos vocês e as suas famílias. Então, sem muita enrolação, sem muito alongar o vídeo, eu quero frisar no capítulo de número 15. Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia no capítulo 15 do livro do Êxodo, do verso 20 ao 27, e depois vamos continuar bem devagar, né? Já que estamos na quarentena, todo mundo dentro de casa, não tem o que fazer, então vamos prestar atenção bem devagar. Eu vou estar explicando bem devagar cada versículo e esses dois capítulos. Vamos lá então. Capítulo 15, versículo 20 do livro do Êxodo. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, que é a palavra hebraica traduzida, transliterada, também Mar de Juncos, tá? E saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias, preste atenção, andaram 3 dias no deserto. Frisa bem o versículo 22. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, um pedaço de madeira, de graveto, algo insignificante. Deus também trabalha muitas das vezes, ou boa parte das vezes, com algo insignificante, como azeite, como pedaço de pau, com sal, com farinha, tá? Então vamos lá continuar. Verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Ou seja, Deus resolveu o problema de todo o povo naquele momento. Verso 26. E disse: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades, quero frisar aqui, nenhuma das enfermidades que Deus colocou dentro do Egito pegaria ou ia entrar na casa do povo hebreu. Deus iria apartar, Deus iria livrar todo o povo hebreu de várias enfermidades. Vamos lá então. E guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Eu vou parar no capítulo 15, do verso 20 ao 27, e depois eu vou continuar explicando o capítulo 16. Essa passagem é uma passagem clássica. O que é clássico? É aquilo que não envelhece, né? E assim é a palavra de Deus. Ela não envelhece, ela não fica velha, ela não caduca, ela permanece para sempre. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. É uma passagem clássica, uma passagem
que faz com que cada um de nós venha a refletir, a meditar em nossas vidas. Então, quando o povo de Israel, eles foram libertos pela mão de Deus, pela mão forte e poderosa, através de Arão e de Moisés, Deus ouviu o clamor, a súplica, o gemido do povo hebreu que estava sendo castigado, humilhado, eram escravos, tanto fisicamente e mentalmente, pelo faraó. Diz a Bíblia que a casa de Jacó, ou a casa de Iacove, a palavra hebraica para Jacó, Iacove, né? A família de Jacó entrou dentro do Egito com 70 pessoas, e José, que já era governador, através de uma grande promessa do Criador, que foi uma pessoa obediente, um jovem obediente, e permaneceu firme e fiel até o fim, e Deus exaltou José de uma forma sobrenatural e colocou ele no topo, no máximo. Então, diz a Bíblia que eles entraram com 70 pessoas e toda a trajetória do povo hebreu durou, de escravidão, enfim, durou 430 anos no Egito. E o povo já não aguentava mais, as mulheres que tinham crianças pequenas, seus filhos que amamentavam, as pessoas idosas, as pessoas mais novas, adolescentes, jovens, já não aguentavam mais de tanto sofrimento, de tanta humilhação, e eles clamaram em meio dentro do Egito, clamaram a Deus diante daquela situação, e Deus ouviu a sua súplica. Diz a Bíblia que o clamor dos filhos de Israel, dos hebreus, chegou até os ouvidos de Deus. E Deus agora envia Moisés, envia Arão, e o povo, com a mão forte de Deus, depois das 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito, Faraó não resiste e liberta este povo da escravidão, para prosseguir uma jornada, de muitas jornadas, que está registrado no capítulo 33 do livro de Números, até as várias jornadas que o povo hebreu fez no deserto, de um sol escaldante, à noite uma temperatura abaixo de zero, de animais perigosos que poderiam matá-los, mas de dia uma coluna, uma nuvem acompanhava este povo, e à noite uma coluna de fogo. Então este povo sai, diz a Bíblia, com quase 600 mil pessoas que saem do Egito. Saíram também muitos egípcios, porque eles se converteram ali, segundo vários historiadores, inclusive Flávio Joséfo, que foi um judeu no século I, que é o mais citado no meio evangélico. Tem outros historiadores muito importantes, mas é o que mais citado dentro da Assembleia de Deus, né, em vários cursos teológicos, é Flávio Joséfo. Então muitos egípcios se renderam a este Deus que se apresentou a Moisés, e quando Deus foi lançando as 10 pragas dentro do Egito, muitos egípcios também deixaram o seu Deus Faraó para seguir agora o Deus do povo hebreu. E ali sai 600 mil pessoas, tá, para celebrar uma festa no deserto, sem direção, sem rumo, para adorar a Deus, para celebrar a vitória, para celebrar o fim da escravidão psicológica e física no deserto. Então, diz a Bíblia que não foi contado nem criança e nem mulheres. E ali começa a trajetória. E muitas das vezes nós reclamamos, temos casa, temos carro, temos água potável, temos o nosso salário, né, temos tudo, e reclamamos. Deus sustentou um povo por 40 anos no deserto,
mostrou que ele cumpre o que ele fala. Mostrou para o povo hebreu e mostrou para Moisés, que foi um dos maiores líderes, juntamente com Arão, que ele é Deus. Ele não brinca em serviço, não brinca em batalha. Deus não é um boneco como muitos aí estão fazendo, muitas igrejas, né? Que boa parte aí das igrejas do Brasil e do mundo todo, boa parte são igrejas de cassino, só estão preocupados com dinheiro, arrecadação, com luxo. E na verdade, o que Deus quer de cada um do ser humano é que a sua alma se eleve, adore ao Criador, obedeça aos mandamentos que Deus deixou, só isso que Deus quer. E quando lemos o capítulo 15 aqui, que eu li, o verso 20 ao 27, Deus provou o povo. O povo, quando eles deixaram o Egito, com aquela multidão de gente, mulheres com criança ainda amamentando, senhores já de idade, jovens, enfim, no deserto ali, árido, um sol escaldante, com muita bagagem, diz a Bíblia que eles saíram com muita bagagem, muito ouro, muita prata, muita carne, muito alimento, só que isso foi acabando no decorrer dos dias. Então é muito fácil adorarmos a Deus quando temos o nosso dinheiro na nossa conta, nosso salário, o mês está garantido. É muito fácil servir a Deus quando tudo está garantido, quando a conta ou as contas estão pagas. É muito fácil servir a Deus nesse ponto. Veja bem agora a situação que o mundo está vivendo, né? O que adianta agora ter bilhões e bilhões? O que adianta agora ter limusine, carro de luxo, ter o poder nas mãos, um poder físico, um poder terreno? Os hospitais cheios, pessoas morrendo, como está morrendo aí na Itália. Nós possamos orar pelo país aí da Itália. O que adianta tudo isso? O que adiantou Naamã, chefe, né, do exército do rei da Síria, um homem importante, mas leproso, um homem leproso, e que precisou 7 vezes mergulhar no Rio Jordão para ser curado? Então, para que tanta soberba, tanto dinheiro, tanto poder? Isso não vale nada. E Deus está provando para a humanidade que tudo isso é passageiro. Que tudo isso que está acontecendo aqui não vale nada. Dinheiro, posição. Como os políticos aí ficam brigando por poder, por posição, por cargo. Muitos pastores, muitos evangélicos, muitas igrejas disputando, né? Pregadores de renomes, cantoras de renomes. Deus está mostrando que isso não vale nada, absolutamente nada. O povo, quando saiu do Egito, preste atenção, vocês que estão aí na live acompanhando, enquanto eles tinham comida, enquanto eles tinham ouro, tinham prata, tinha água, estavam felizes, tanto que Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho e aquela multidão de 600 mil pessoas passou, diz a Bíblia, com os pés enxutos, nenhuma gota da água do Mar Vermelho molhou a barra da calça do povo ali que passou. Não me pergunte como foi feito isso, porque isso é um grande milagre, nem a ciência consegue explicar esse grande milagre que foi a abertura do Mar Vermelho. Mas diz a Bíblia que 600 mil pessoas passaram ali com os pés enxutos. E do outro lado, quando terminou a última pessoa, Deus fechou o mar e o cavalo e o seu cavaleiro, todos morreram. Tanto o faraó, que era tido como Deus naquela época, no mundo antigo, no mundo bíblico antigo, o faraó é como se fosse um Deus. Todos foram mortos, afogados dentro daquele mar. E diz a Bíblia que todos, o povo hebreu, presenciaram com seus olhos, todos morrendo. E diz a Bíblia, quando eu li no capítulo 15, verso de número 20, Miriam, a irmã de Moisés, né, pegou um tamboril, uma espécie, né,
de um pandeiro para você entender melhor, e começou a cantar o primeiro cântico ali de uma mulher dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas essa expressão é que nós usamos muitas das vezes, né? É uma força de expressão. Mas no capítulo 15, verso 20, então Miriam, a profetisa, tá? Se era profetisa porque profetizava. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram ao encontro de Miriam com os seus tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. A vitória estava decretada, já estava consumada, melhor dizendo. E agora foi só festa, só alegria. Só alegria, né? Só a bonança. Passaram do outro lado com os pés enxutos, ninguém morreu. Diz a Bíblia que nenhum que saiu do Egito, nenhum daqueles que colocou nas vergas e nos umbrais a marca, né, o sangue do cordeiro, no capítulo 12 do Êxodo, porque nem todo mundo aderiu ao chamamento ali e à ordenança de Moisés através de Moisés, quando Deus falou para que eles matassem um cordeiro de 1 ano, sem mancha, e passassem o sangue nas vergas e nos umbrais da sua casa. Nem todos aderiram. E nem todos que estão me ouvindo também vão acreditar nessa palavra, vão dar crédito. Nem todos que estão presenciando aí esse momento caótico, muitas vezes não estão nem aí para Deus. Mas Deus também não se importa, por quê? Porque Deus permanece intacto, Deus é infinito, Deus não pode ser atingido. Deus, ele está numa atmosfera atemporal, ou seja, não está aqui fisicamente, não tem tempo físico, ninguém pode colocar medo em Deus, ninguém pode amedrontar, pode matar, ninguém pode barganhar com Deus. Deus é Deus. Então o ser humano é que precisa reconhecer e melhorar os nossos caminhos. Então, quando tudo estava bem, aquela multidão estava ali, já indo agora, depois do Mar Vermelho, do outro lado, caminhando, feliz da vida, comemorando a vitória que Deus deu para o povo hebreu, saíram do Egito, né? Enfim, depois Faraó mudou de ideia, veio com um exército poderoso atrás do povo hebreu, Deus deu vitória, alertou a Moisés dizendo: pede para o povo marchar, não parar. E nós não podemos parar de marchar, nós não podemos guardar a nossa fé, nós não podemos empacotar a nossa fé tem que ser viva, eficaz, polida, melhorada a cada dia. E a cada dia nós temos que esvaziarmos ainda mais. Porque se nós vamos nos esvaziar, temos que encher de alguma coisa. Mas infelizmente a humanidade hoje ela está cheia de porcarias na mente e no coração. Precisamos enchermos de quê? Da palavra de Deus, para que possamos subir a cada dia um degrau no nível espiritual, como aquela escada que Jacó viu ali quando teve um sonho no capítulo 28 do Gênesis. Esta escada ela tem vários significados, mas um deles escada quer dizer degrau, subida, né? Ou seja, a cada dia nós vamos melhorando e subindo um patamar e chegamos mais próximo do Criador. Tá? Então, voltando aqui ao texto, quando eles começaram a percorrer o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia acabou o quê? Acabou a água. O primeiro problema, eles começaram a murmurar. E é assim que funciona comigo e com você muitas das vezes. Uma gripezinha, um vírus como esse que está atacando a população mundial e outros vírus que já apareceram, né, enfim, que matou muita gente. Enfim, o desemprego, a angústia, a tristeza. A primeira dificuldade foi a água. Eles começaram a murmurar. E a murmuração é algo perigoso.
A murmuração procede da nossa alma, a insatisfação da nossa alma. A alma produz muita insatisfação e é um perigo. Quando o ser humano começa a murmurar, a sua alma começa a produzir murmurações, insatisfações, aí é a hora que corremos o risco de acendermos a ira de Deus contra a nossa vida, contra a nação, contra o Estado. É um perigo. E muitos homens do passado, por causa da insatisfação da alma, acendeu a ira de Deus. Então, diz a Bíblia que eles começaram a murmurar porque no primeiro dia estava uma maravilha, todo mundo glorificando, exaltando, só o Senhor é Deus. Tinha um ouro, tinha um prata, muita carne, muitos animais, muitas bagagens, água, mas acabou a água. O primeiro dia no deserto, o segundo dia, no terceiro dia já acabou a água. Eles pararam para murmurar a Deus, para murmurar contra Moisés e murmurar contra Deus. Por que não pararam para poder perguntar a Moisés: Moisés, você que nos tirou do Egito, então clame a esse Deus que apareceu no capítulo 3, numa sarça ardente, para ver se esse Deus resolve e nos ajuda. E assim que nós, como seres humanos ou evangélicos, temos que proceder. Jamais murmurarmos contra Deus e contra a criação. Tudo aquilo que Deus criou foi perfeito, diz a Bíblia, no capítulo 1 do Gênesis. Tanto que no final Deus falou, e era bom, e foi bom. Tudo que Deus criou foi bom, foi perfeito. O ser humano, o homem que estraga, que prejudica. Então, diz a Bíblia que Moisés agora então fica encurralado. E eu faço uma pergunta para vocês que estão aí nesta live, que estão acompanhando. 3 dias andando no deserto é ou não é um milagre já da parte de Deus? Porque ninguém consegue ficar, quanto mais uma população de 600 mil pessoas andando no deserto, numa região árida, num sol escaldante, sem morrer. Já é um milagre. Então, muitas das vezes, o milagre está em volta da gente. E nós não percebemos. Por quê? Por causa das coisas terrenas. Por causa das coisas materiais que ofusca a nossa visão. Diz a Bíblia que Deus orienta a Moisés a pegar um pedaço de madeira. Sabe por quê? O que me chama a atenção é por que Deus não abriu o céu, por que Deus ali não enviou um anjo, enfim, não mandou um vento, como mandou um vento para abrir o Mar Vermelho, né? Enfim, não. Deus pegou algo simples, insignificante, para mostrar para aquele povo, que Deus não precisa de ajuda humana, e muito mais de gente que murmura contra ele. O que Deus quer é que nós obedecemos os seus estatutos e seus mandamentos. Que no final do versículo de número 26 e 27, Deus provou aquele povo ali e depois falou, olha, o problema de vocês agora estão resolvido. E eu quero que vocês escute com atenção, enxergue com atenção e obedeça aquilo que eu estou estabelecendo hoje para vocês como regra. A minha regra não pode ser templo, a minha regra de fé não pode ser pregador de renome, não pode ser placa de denominação. A minha fé, a minha regra de fé não pode ser nada disso, não pode ser meu dinheiro, não pode ser o meu poder ali em um cargo dentro de uma empresa. A minha fé tem que estar baseada e alicerçada na palavra, no Deus vivo e eficaz, no Deus poderoso, Deus de Israel, o Deus vivo. E ali Deus ordena a Moisés, ele pega um graveto, um pedaço de pau, de madeira, e lança naquelas águas que então eram amargas e as águas se tornou doce. Então, eu não sei qual problema que você está passando. Qual o problema, se é psicológico, físico, emocional, se é dinheiro, não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa.
Obedeça a palavra de Deus. Dê crédito a Deus. Se humilhe, busque a Deus. Porque Deus está pronto para atender às nossas súplicas e os nossos clamores. Diz a Bíblia que eles, então, viram aquele milagre. E outra coisa que me chama a atenção é que não tem relato na Bíblia Sagrada que eles beberam daquela água. Não tem relato. Eu não sei se vocês já observaram, não tem relato nenhum de que eles beberam daquela água. Talvez nós reclamamos muito. Queremos trocar de carro, queremos trocar de roupa, queremos trocar de igreja, queremos fazer um monte de coisa. E muitas vezes o problema é interno, o problema é a nossa alma. A alma é o que sustenta o corpo, é que dá essa animação aqui, ó, que faz com que eu venha mexer meus olhos, a minha boca, as minhas mãos. Esta alma foi colocada dentro de Adão, sopro de vida, o fôlego de vida, e muitos não entendem isso. O que está dentro do ser humano, não é dessa terra. É algo divino e precisa ser melhorado. Em Isaías capítulo 1, verso 19, a Bíblia vai dizer: se ouvirdes e se quiserdes, comereis o bem dessa terra. Deus não chamou ninguém para a escravidão. Deus não chamou ninguém para ficar aí no mundo da prostituição, caído nas calçadas. Isso foi por causa da desobediência do homem, do pecado. Mas Deus não mudou, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. Está de braços abertos. E diz a Bíblia que, no verso de número 27, então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ou seja, se eles continuassem caminhando mais um pouquinho e não murmurassem, mais alguns metros, eles iriam se deparar com esse grande milagre, com essa grande providência. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos a vitória? Porque somos precipitados, murmuradores, não lemos a palavra de Deus corretamente. Porque a palavra de Deus tem que ser meditada com tranquilidade. Nós temos que elevar nossa alma, nossa mente ao Criador. Não podemos ler a palavra de Deus como vamos ler um livro qualquer, uma revista da Mônica, uma revista qualquer, um jornal da Tribuna, da Gazeta, o Estadão. Não. Nós estamos lidando, isso aqui, ó, que é a palavra de Deus, nós estamos lidando com algo sobrenatural, que não é dessa terra. A palavra de Deus não é dessa terra. E eu provo para você que não é. Lá em Êxodo também, no livro do Êxodo, quando Deus falou com Moisés para Moisés se preparar, subir ao Monte Sinai e ficar 40 dias e 40 noites. E preparar todo o povo aí que estivesse ali embaixo do pé do Monte Sinai. Resumindo, Moisés recebeu a grande revelação. Diz a Bíblia que Moisés subiu com as mãos nuas, sem nada nas mãos, e desceu com 2 tábuas de pedra, escrita com os dedos de Deus, que as escritas eram de um lado e de outro das 2 tábuas. Tudo isso está na Bíblia. Ele desceu com uma grande revelação, ele trouxe os mandamentos, os 10 mandamentos para a terra. Moisés puxou, né, a Shekinah, a glória de Deus para a terra. E nós temos que atrair a presença de Deus para os nossos fiéis, para os membros, para o nosso próximo, para a nossa família. Atrair, chamar a presença de Deus para a terra. Então, eu já provei que nós não estamos lidando, né, a Bíblia Sagrada, nós não estamos lidando com algo aqui desta terra. Pelo contrário, nós estamos lidando com algo sobrenatural, que é a palavra de Deus. E para entender a palavra de Deus, você tem que pedir a Deus discernimento, sabedoria para poder entender. Não tem nenhuma faculdade, não tem nenhum curso teológico que te leve a isso. Eu não estou aqui também dizendo que você não deva fazer um curso, uma faculdade, não. Porque nós estamos lidando com algo sobrenatural. E para fechar aqui, se eles esperassem só um pouquinho, eles iriam se deparar com 12 fontes de água natural, no deserto. Tudo isso, lembrando, que era no deserto. E 70 palmeiras.
Agora eu pergunto, para que 12 fontes de águas? Proporcional à quantidade de pessoas que saíram do Egito. E 70 palmeiras? Exatamente, proporcional à quantidade de pessoas que saíram do Egito, para ficar debaixo da palmeira, para se proteger do sol. E no capítulo aqui de número 16, para a gente concluir essa mensagem desta noite, não bastou só Deus fazer este milagre de água. Não bastou eles estar ali embaixo de 70 palmeiras e 12 fontes de águas. Eles começaram novamente a caminhar na sua jornada ali no deserto. Depois acabou a carne, acabou o pão, acabou os seus mantimentos. Quase todos os mantimentos foram zerados. E eles começaram novamente a murmurar. E aí reclamaram. E agora Moisés, no capítulo 16, vai falar com este povo novamente. E eles começaram a murmurar, e ao ponto de dizer para Moisés, por que Moisés tirou eles do Egito para morrer naquele deserto? Por que Deus tirou, né, o povo que estava sendo escravizado, chicote no lombo, nas costas, não tinham salários, não tinham pagamentos, e enfim, por que Moisés tirou esse povo do Egito para morrer no deserto? E eles vão falar algo ainda que vão afrontar ao Criador. Pelo menos Moisés. Isso foi as palavras do povo hebreu para Moisés. Olha, pelo menos Moisés, lá no Egito tinha melão, pepino, carne, tinha tudo. E aqui agora não tem nada. Então Deus agora vai mandar uma espécie de um maná para o povo. E o maná caía em cima do orvalho. O maná não tocava na terra. É só ler o capítulo 16, que eu não vou ler. Quero já encerrar essa mensagem do capítulo 16, mas você vai ler na sua casa. Diz a Bíblia que Deus fala com Moisés para Moisés preparar aquela nação, ou aquele povo, melhor dizendo, o povo hebreu, os murmuradores, que no outro dia eles iriam contemplar o milagre. E diz a Bíblia que quando o povo hebreu, eles acordaram no outro dia, diz a Bíblia que eles encontraram uma espécie de, como se fosse um coentro, uma espécie de uma bolinha redonda, branca, em cima do orvalho, não tocava no chão. Veja a profundidade, ou seja, algo que não era também terreno. O que dá a entender nesta passagem do capítulo 16, aqui, em uma área mais aprofundada espiritual, o que Deus queria mostrar para este povo, que o que Deus estava mandando como maná não era algo terreno, era algo sobrenatural, divino, que não caía na terra, não tocava na terra, ficava em cima do orvalho. E diz a Bíblia que Deus ordenou a Moisés que eles colhessem de acordo com a quantidade das suas famílias, um homer, né? Um homer era uma medida antiga que aproximadamente pesava ali em torno de 1,6 kg, aproximadamente. Era uma medida antiga que aproximadamente media aí, pesava 1,6 kg. Ou seja, a pessoa que tivesse, a esposa, e tivesse 2 filhos, iria colher um homer pelo número, né, de pessoas da casa que moravam. Não poderiam colher mais nada. Por quê? O que Deus queria é que eles, além de obedecer a sua palavra, acreditassem que amanhã pertence a Deus, que amanhã nós não temos que nos preocupar. Isso é literal, não era só para o povo hebreu ali do passado, né? Serve até hoje para os nossos dias. Por mais que nós nos preocupamos com amanhã, o que vamos comer agora nessa quarentena, nesse coronavírus,
como vamos pagar nossas contas, como vamos comprar as coisas. O que Deus quer é que nós não se preocupamos com o amanhã, porque o amanhã realmente, literalmente, não nos pertence. Pertence a Deus. É lógico que temos que preocupar sim com a nossa família, preocuparmos com o amanhã, mas não ao ponto de colocarmos as coisas materiais, né? Colocarmos os nossos planos de toda semana, de todo mês acima de Deus. E lógico que tinha pessoas aqui também que colhiam a mais, que eram chamadas de pessoas espertas, né? Alguns hebreus espertos que, com medo de Deus não mandar o pão ou o maná no outro dia, eles... Voltou aqui a conexão, minha conexão caiu aqui. Vamos continuar aqui. Então, quando eles chegavam nas suas casas com a quantidade maior do maná, né, dava bicho, dava vermes. Eles só podiam colher o dobro numa sexta-feira, né? Porque no sábado, que era o Shabat, que é sagrado para os hebreus, para os judeus, eles não iriam colher nada, porque era proibido e é proibido até hoje. Então, até nisso, Deus providenciou para o povo hebreu. Aí eu pergunto para vocês, parou por ali? Por aí não. Quando acabou o maná, eles reclamaram agora, que estavam cansados, exaustos de tanto comer aquela bolota, aquele troço ali, desculpa a expressão, né, aquele negócio redondo, como se fosse um coentro, uma coisa branca. Eles se cansaram de comer aquilo, enjoaram. E agora não queriam comer coisas diferentes. Eles comeram isso por 40 anos no deserto. E é isso que acontece com a humanidade, é isso que acontece todos os dias na sua casa, na minha casa. Reclamamos que temos o pão, que temos o bife, que temos o ovo. Ah, eu vou comer isso de novo. Ah, tem isso de novo. Isso é um grande pecado. Essa é a realidade. Então por isso que muitas das vezes a ira de Deus vem sobre a terra, porque a própria humanidade chama a ira de Deus para si. Assim foi no dilúvio, assim foi na cidade de Sodoma e Gomorra. Desculpa, apertei aqui um botão errado. Assim foi na cidade de Sodoma e Gomorra, assim foi no dilúvio. As pessoas chamaram a ira de Deus para si. Então Deus está cansado disso. Deus está cansado dessa corrupção que acontece no Brasil. Deus está cansado da prostituição, da mentira. Deus está cansado de tudo isso que está acontecendo no mundo. E com certeza a ira de Deus, ela veio e um dia, no mundo vindouro, um dia vai vir, mas vai vir de uma forma carregada, pesada para as nações que se esqueceram de Deus. Então o que Deus faz agora? Manda cordonizes, manda carne para o povo murmurador, para o povo que estava reclamando. Carne. Então, que Deus venha a te abençoar, que Deus venha nos abençoar e a cada dia nos dar entendimento na sua palavra. E que possamos aí parar de reclamar um pouco e glorificar, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Só o fato de acordarmos vivo, só o fato de Deus carimbar a nossa alma e dizer assim, está carimbado, eu estou te dando um carimbo para você viver mais um dia. E eu acordar, ver a minha esposa, os meus filhos, não tem nada que pague isso. Não tem bilhões de dólares, não tem bilhões de reais, não tem carro, não tem nada, absolutamente nada. Só o fato de vocês estão aí online, né, ao vivo, acompanhando essa live, já é um milagre. Então que Deus nos abençoe, essa palavra que eu quero deixar para todos, e um grande abraço aí. Até o próximo estudo ou a próxima mensagem aí.